off, então vão ter exercícios, eu vou fazer algumas provocações, e a ideia é que seja uma troca divertida. A gente tem 2 horas, gostaria que vocês trouxessem as sessões de vocês, o que a gente não conseguia abordar hoje, a gente tem mais um encontro na semana que vem, que aí eu vou modelar em função daquilo que a gente andar hoje. Eu tenho hoje uma ideia, semana que vem uma outra, mas eu vou conseguir modelar também um pouco a partir daquilo que vocês me trouxerem. E aí eu queria convidar a todo mundo que está aqui, abrir a câmera, se topar, né? É um convite. E a gente vai ficar em pé. Algumas partes nós vamos ficar em pé, outras partes nós ficaremos sentados, porque comunicação é corpo, é mexer, é isso. Então, eu vou ficar em pé, porque eu vou fazer um aquecimentinho. Se vocês toparem, fiquem bem à vontade, não se constranjam de ficar sentada. Tudo bem, Tiago? Mati. Show. Dá uma mexidinha aqui, ó. Pode ficar sentado também quem tiver, mas é só para mexe devagar o pescoço, para não dar um susto no movimento e causar uma lesão aí. Feito isso, vamos dar uma mexidinha de ombro circular. Então, para dar uma acordada, quadril. A Michelle está meio constrangida, se constranja não, Michelle. Tá tudo certo. E isso é uma coisa que pode ser bem interessante vocês pensarem em fazer antes de uma apresentação, uma reunião, e depois eu vou compartilhar algumas técnicas de manter o nervosismo sob controle, uma delas é exercício mesmo. Vamos descer lá embaixo, eu vou desaparecer. Uau! Só dá uma alongadinha na perna, até onde vocês conseguirem, e tá tudo certo. Volta. Ó, todo mundo desapareceu, a galera tá bom de alongamento, ou agachou, né? Ou deu um golpe e tá de joelho aí só para dizer que tá bom de alongamento. Muito bem. Obrigada, gente. Muito bom. Deixa eu trazer de novo o slide aqui para nós. Eu vou me apresentar de 2 formas, tá? E aí, depois que eu me apresentar, eu vou pedir para que vocês dissequem qual das 2 apresentações minhas vocês consideram. Aqui, aqui, vamos ver se vai pular. Pulou, deixa só. Está com um delayzinho no meu computador. Então, meu nome é Patrícia Taufer, vocês podem me chamar de Pati, de Taufer, de Patrícia, da forma que vocês quiserem. Então, agora eu vou fazer 2 apresentações, tá? Isso aqui é um pouco da minha apresentação, mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar o slide do ar para que vocês percebam como é que eu vou atuar, porque a comunicação, ela é uma forma de atuação também, e a gente tem que ser muito consciente, porque tudo está comunicando. Tudo está comunicando. A minha roupa, o jeito que eu falo, o meu gestual, se eu abro a câmera, se eu não abro, tudo comunica de alguma forma. E aí, então, eu vou fazer uma apresentação que é o seguinte. Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Taufer, eu sou jornalista, fui repórter durante 25 anos, sou gaúcha, trabalhei como repórter na TV Globo, em São Paulo, comecei no Rio Grande do Sul, aqui eu atuei no SBT também, e a minha função era conversar com as pessoas e contar histórias delas. Eu trabalhei na TV até 2016, e a partir de então eu trabalho ensinando pessoas a se comunicarem melhor. É isso que eu faço hoje, e é isso que eu vim compartilhar com vocês. Não desistam, gente. Quem entrou agora, não fique assustado, é uma brincadeira, tá? Agora eu vou me apresentar de novo. E agora sim tá valendo. Olá, pessoal, meu nome é Patrícia Taufer, eu sou jornalista, eu sou gaúcha,
sou mãe de 2 meninas, sou casada com o Diogo e sou dona de uma pet chamada Millie, que a gente se apaixonou depois que a gente adotou ela. Adotamos na pandemia. Durante 25 anos, o meu trabalho sempre foi conversar com pessoas, entrevistar pessoas, construir uma narrativa e fazer reportagens contando histórias dessas pessoas. Hoje, o meu trabalho, eu continuo trabalhando com pessoas, eu continuo trabalhando com histórias, mas hoje o meu trabalho é outro. Eu ajudo as pessoas a contarem as suas próprias histórias. Então, eu não intermedio nada. Hoje eu sou um instrumento para que cada um consiga, de fato, com as ferramentas que tem, com a história que tem, de forma bem autêntica, conseguir falar sobre si. Então, é isso que eu faço, e é um pouco disso que eu vim compartilhar com vocês hoje, nessas nossas 2 horas, e na semana que vem também mais 2 horas. E aí eu pergunto para vocês, o que rolou da primeira e o que rolou da segunda? Porque eu nem vou perguntar qual das duas vocês acharam mais interessante, né? Tipo, não precisa. Mas, o que vocês viram na primeira e o que vocês viram na segunda? Que foi legal, que não foi legal? Vamos trazendo para a gente acordar, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pode falar. Eu acho que na primeira, assim, você estava bem mais séria, né? Já na segunda, você estava mais simpática, mais receptiva. Foi isso que eu percebi. Muito mais Boa. amigável. Tá. Legal. Mais alguém? Aqui, ó, deixa eu ver, alguém escreveu Estava aqui. desmotivada, estava talvez de sacão, sei lá. Boa. Introspectiva, Introspectiva na primeira, beleza. segurança. Insegurança. Tá, Insegurança. tá, boa. E na segunda, mais alguma coisa? Receptiva, amigável? Acho que tinha mais conexão entre os assuntos, né? Tipo, Tá. uma coisa ligava a outra. Tá. A segunda tinha algum uma nível de narrativa, storytelling. assim, né? E na primeira era, tipo... Tá. Muito bem, olha só que vocês... Mesmo. Oi? A primeira era tópicos mesmo, né? Era como se eu tivesse vindo só dando check. E no outro você colocou até informações mais pessoais, de família, pet, tudo mais. Legal. Foi mais traído. Boa, mais descontraído. Legal. A primeira desviando o olhar, vacilando nas palavras. Boa, Gabriela. A segunda contou uma história que envolveu, legal. Na segunda teve entusiasmo. O Arim falou, show. Olha só. Então, beleza. A gente conseguiu entender que na primeira tinha insegurança, tinha uma desmotivação, saco cheio, uma certa introspecção. E também vacilo nas palavras e estava olhando de forma estranha. A segunda, receptiva, amigável, conexão, e estava mais descontraída. Só que teve algumas coisas eu usei na primeira e eu fiz exatamente o oposto na segunda, e são essas coisas que vão fazer com que vocês consigam mudar de uma primeira... Imagina que... Aí cada um imagina aonde habita dentro dessa esfera da comunicação. Então, como é que eu mudo de um primeiro modelo para um segundo modelo? Olha só, então vamos lá, vamos dissecar corpo, que aí a gente vai entrar nisso e eu vou propor que vocês façam. A primeira, eu estava aqui, ó, eu estava com o ombro aqui, eu estava com a mão no meio da perna, tipo, mega encolhida. Então, essa sensação de insegurança, introspecção, que mais? Desmotivação, ela estava no meu corpo. Estava no meu corpo. O meu olhar, eu não olhava para a câmera, eu olhava assim para o lado, e eu fazia uma respiração, que é uma respiração que às vezes acontece quando a gente está um pouco tenso e nervoso. É aquela respiração que vai, que vem, que parece que não irriga a gente. Então, tem técnica de respiração para a gente começar melhor. Outra coisa, de fato, da segunda vez,
eu estava um pouquinho mais para frente, eu estava com a mão aqui, e aí eu usava gestos para falar. Então, o que que apareceu que eu me conectei, que eu estava mais disponível, é que eu estava sorrindo, eu de fato estava sorrindo, e eu estava com a minha mão aqui e o meu corpo um pouco mais para frente. Então, se vocês forem pensar, tem uma técnica que para a gente conseguir passar algumas sensações, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. E é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora. E eu gostaria de convidar vocês para que a partir de agora, sempre que vocês virem uma pessoa, que vocês batam o olho e que digam assim, poxa, essa pessoa ela fala bem, ela explica bem, ela se conecta, achei bacana. Tenta dar esse passo além. Além de fazer essa leitura de sensação, o que vocês sentem em relação, tentem olhar os fatos. Como está o corpo, como está o gestual, como está o rosto dela, tom de voz, tem narrativa, a voz está firme, modula, ou é uma voz linear, que é cansativa. Então, esse é talvez o primeiro exercício. Se vocês saírem dessa aula hoje, observando, já vai ter um ganho, porque isso é uma coisa que provavelmente a maior parte da gente não faz. A gente não faz isso. Se alguém não diz, poxa, Patrícia, presta atenção nisso, faz sentido. Então, é isso que eu vou propor para vocês a partir de agora. De fato, isso tudo que eu falei é verdade, tanto da primeira quanto da segunda. Mas como vocês acabaram lembrando de coisas que eu falei na segunda, e tudo bem, teve coisas que eu nem falei na primeira, mas na primeira ficou tão embolado, tão sem graça, que de fato não faz muito sentido, né? Eu queria que vocês escrevessem no chat bem rapidinho, qual é a expectativa de vocês? O que vocês esperam desenvolver, o que vocês esperam levar dos nossos 2 encontros, que a gente vai tratar sobre comunicação na prática, que é comunicação verbal, comunicação não verbal, conexão, apresentações. Então, se vocês puderem escrever, eu vou dar esse minutinho para que ninguém perca nada. Poxa, vocês não esperam nada? Eu posso fazer o que eu quiser? Brincadeira. Escreve alguém, Glaucio, escreve para mim aí. Boa. Estava vindo. Poxa, agora muito bem, agora veio. Saber como expressar melhor em reuniões, workshops de trabalho, boa. Me expressar e comunicar melhor, clareza, me comunicar melhor com o meu time, com clientes, presto consultoria de maneira mais transparente e objetiva. Acho que consegui falar de forma mais assertiva e menos violenta, desenvolver uma habilidade de comunicar melhor, boa. Em um mundo cada vez mais veloz. A gente tem que ser, de fato, ágil e rápido e muito atento na escuta. Então, legal, comunicação assertiva, empática e não violenta. Olha só, como é que eu dividi o nosso encontro? Hoje, a gente vai falar de ferramentas mais básicas, que são comunicação não verbal, comunicação verbal e conexão. Que são esses 3 itens aqui. Ótimo. E no nosso próximo encontro, a gente vai tratar de comunicação assertiva, que é exatamente isso. Como é que eu me posiciono com clareza, como é que eu me posiciono sem atacar, como é que eu chego numa reunião com um objetivo e eu consigo colocar ele para funcionar, e ainda vocês vão ter uma parte da aula que vem para fazer breves apresentações. O Léo, na semana passada, nas 2 semanas que ele teve com vocês, ele trouxe uma construção de narrativa. E aí a gente vai combinar para a semana que vem vocês trazerem uma apresentação. E aí não necessariamente todo mundo precisa, mas é uma oportunidade. É uma oportunidade aqui, porque o que vai acontecer? Vocês vão apresentar e eu vou dar um feedback. Olha, você pode fazer isso, 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 você mexe nisso, está vendo tal coisa. Então, eu vou fazer apontamentos. Isso vai fazer com que vocês, de fato, consigam perceber algumas coisas que, de repente, vocês não estavam nem percebendo. E aí eu quero trazer uma pesquisa para vocês, que é uma pesquisa de 1967, ela não é recente, mas ela ainda faz muito sentido, de um cara chamado Albert Mehrabian. Ele pesquisou como a nossa mensagem é interpretada, como as pessoas entendem a mensagem. E aí eu gostaria de saber
Se vocês têm um palpite aqui, pode abrir o microfone e falar. Essa soma dá 100. Conteúdo, componente vocal e componente não verbal dá 100%. Eu gostaria de saber se vocês têm uma ideia de qual é a importância. Tudo é importante, tá? Mas qual é a importância do conteúdo, qual é a importância do componente vocal e do não verbal? Se quiser Não escrever. verbal deve ter um peso grande Uhum. entre os... Quer chutar, Gabriela? Ah, é difícil. Chuta aí, não dá nada. Acho que quase metade. E a outra Tá. metade sendo o conteúdo e o vocal. O vocal eu imagino que seja menor. Boa. Chutando, Alguém tem... totalmente chutando. Mas é um chute que tem alguma percepção, tem alguma intuição e você foi num caminho bom. Alguém mais gostaria de... que conteúdo é menos de 10%. Tipo, é 10% Quem que falou? conteúdo. Eu não vi. Michele. Michele, boa. Vamos lá, vou revelar, então, que rufem os tambores. Muito bem, Michele. Vocês acertaram, Gabriela também acertou. Olha só, então vamos entender o porquê que isso acontece. Aí vocês vão dizer, poxa, Patrícia, mas então eu posso falar qualquer bobagem que se eu tiver uma pinta de que sei o que eu estou falando, eu posso falar qualquer bobagem que vai colar. Não é bem isso. A questão é, claro que são as palavras que vão dar o tom. A mensagem, ela passa pela palavra. Agora, se não tiver um alinhamento entre tom de voz coerente e postura coerente, eu não vou entregar aquilo que eu quero entregar. O cérebro, ele busca uma congruência, ele busca uma linearidade. Quando ele encontra alguma coisa que está fora do tom, aonde ele vai tirar a dúvida dele? Na comunicação não verbal. E para isso eu vou fazer um teste com vocês. Eu vou falar a mesma frase de duas formas diferentes, tá? Primeira vez eu vou dizer assim, eu estou adorando estar aqui dar essa aula para vocês. E agora eu vou dizer assim, eu estou adorando estar aqui dar essa aula para vocês. Eu exatamente falei as mesmas palavras, e o que mudou aqui? Duas situações. O meu rosto, o meu olhar, o meu rosto em si, e a minha voz, porque da primeira eu falei num tom meio de deboche, e na segunda eu falei de fato feliz. Agora eu vou dar um outro exemplo. Eu adoro quindim. Para a gente tirar dúvida, vocês vão... Eu gosto ou eu não gosto de quindim fazendo essa cara? Não gosto. Não. Não gosta. Tá, beleza, concordamos que eu não gosto. O que eu falei? Eu não falei que eu gosto de quindim? Perfeito, então, a fala é, eu gosto de quindim. O meu rosto disse que eu não gosto. E aonde vocês tiraram a dúvida? No meu rosto. Vocês não foram tirar minha dúvida no que eu falei. Então, é isso, o cérebro, ele busca uma congruência. Quando não tem, ele vai tirar dúvida na postura, no gestual e na expressão facial. Se eu chegar com medo, se eu chegar com a voz meio trêmula, se eu chegar com gestual encolhido, ou se eu, por nervosismo, a coisa é super alegre, eu tô com o rosto sério, ou ao contrário, é um assunto super sério, e eu tô rindo de nervosa, isso vai causar um desconforto, e o que acontece? Quem tá vendo não vai entender direito, vai sinceramente ficar com dúvida. Então, a partir de agora, comecem a pensar em vocês, o quanto vocês cuidam, e é claro, não é que, senão, os 7% a gente assistiria, eu não falo mandarim, não sei se alguém aqui fala mandarim, senão a gente assistiria um filme em mandarim, e a gente ia entender tudo, não, a gente não vai entender, porque o 7%, que é o conteúdo, ele é importante, mas se não tiver um alinhamento, o 7 não chega. Essa é a mensagem. O 7 não vai chegar se o resto não estiver alinhado com aquilo que eu quero falar. E nesse caso, para a gente ter um alinhamento, a gente vai precisar de consciência. Comunicação é muito consciência, está muito acordado em relação àquilo que a gente está falando. Alguém aqui costura? Homens e mulheres? Alguém nunca fez um... Então, sabe aquela expressão da ponto sem nó?
O que é ponto sem nó? Você passa a agulha, você não deu um nozinho na ponta, você vai passar a agulha foi, você vai tentar de novo, não foi. Se você der um nozinho na ponta, você vai passar uma vez, ficou. Você vai passar outra, ficou. Você vai passar outra, ficou. Aí você consegue costurar. É isso que eu vou propor para que vocês façam. A partir de agora, em comunicação, vocês não vão dar nenhum ponto sem nó. Tudo que vocês fizerem, vocês vão ter uma intenção. E está acordado para isso. Aí vocês vão dizer, beleza, Patrícia, então tá, como é que a gente faz? Que cuidado eu tenho que ter? Ou como é que o meu corpo, imagina eu sentado, fazendo uma reunião sentada, como é que eu construo uma postura confiante, que passa credibilidade, que passa confiança? E tem um detalhe que é muito interessante a gente pensar. A autoridade tem uma relação absoluta com o meu tamanho. E aí não é um tamanho de peso, gordo, magro, alto, baixo. Não, é o meu peso em relação à minha postura. Eu estou com o mesmo peso que eu tenho, mas aqui eu estou encolhida, eu tenho um tamanho. Aqui eu estou com o ombro mais espalmado, eu tenho um outro tamanho. Isso traz confiança para mim, a pessoa lê que eu tenho mais, que eu sou maior, que eu tenho mais autoridade. Parece maluco, mas faz todo sentido. E aí depois, vocês vão receber esse slide em PDF, depois, se vocês puderem fazer um teste na frente do espelho, tipo, faz isso e depois faz o inverso. E veja a imagem que vocês enxergam. E registrem, mas registrem só esse, tá? Não registrem o inverso. Registrem só esse na cabeça de vocês, porque esse registro vai fazer diferença para a entrega de vocês. E não estamos nem falando de conteúdo, a gente não está nem falando de voz, a gente está falando só de postura. Então, vamos lá. Pés no chão. Não sei aqui, alguém usa a cadeira que se move? A maioria, né? De rodinha. Eu gosto de cadeira fixa, porque uma cadeira móvel, se a gente não está com o pé no chão, o que a gente começa a fazer? A gente pode começar a girar isso e fazer assim, imaginando que eu estou falando aqui, imagina eu falando 2 horas aqui, fazendo um movimento repetitivo, vai virar um ruído, vai ficar cansativo para vocês, vocês vão ficar só olhando, quando é que ela vai girar de novo? Quando é que ela vai girar de novo? Ó lá, ixi, acho que quebrou a cadeira, parou de girar. Voltou. Ou seja, o que eu falei, o que eu não falei, já não está mais comigo. Primeiro ponto, quando se puderem, pés no chão ou dobrados. Eu gosto, não é que tem que, mas eu gosto de trabalhar em perna de índio, tá? Mas é uma questão minha. Mas lembrando que para firmeza, de fato, vocês têm que ter os pés no chão. Cuidar com esse balanço, para não fazer isso. Os braços descruzados, por quê? Os braços compõem parte dos 55% da nossa comunicação não verbal. Se eu tiver com o braço embaixo da mesa, vocês não vão estar sabendo nada daquilo que eu estou falando, por quê? Porque eu estou perdendo um percentual. E interessante, quando vocês forem em alguma entrevista, em alguma reunião, dar alguma entrevista para a TV, imagine alguma situação, nunca coloquem a mão embaixo da mesa. Coloquem sempre a mão em cima da mesa, no cantinho aqui, porque isso demonstra que vocês estão, de fato, disponíveis, abertos, prontos para uma conversa franca. Porque se está escondido embaixo da mesa, é tudo inconsciente. Boa parte disso é inconsciente, tá? Não é que é de propósito, não, mas tem alguma coisa em vocês que estão querendo se preservar. Acorda para isso, coloca uma consciência e usa a mão, porque você vai precisar dela. Angulação do rosto. Essa é mais para as mulheres do que para os homens. É o seguinte, tem muita gente que chega para mim e diz assim, Patrícia, eu sei muito do que eu falo, eu sou a pessoa que mais sei no meu time, mas as pessoas não me levam a sério. Não sei se isso acontece aqui, então pensem, não precisa dizer sim nem não, só pensa se isso acontece com você. E aí agora eu vou falar de 2 formas de novo, e eu quero que vocês tentem identificar o que tem nessa jogada. Olha só, eu vou falar assim, olá, eu sou Patrícia Taufer, eu sou jornalista. Agora eu vou dizer assim, olá, eu sou Patrícia Taufer, eu sou jornalista. Quando eu boto minha cabeça para o lado, como ela é fofa, ai, a Patrícia é tão fofa, tá tudo bem a gente ser fofo, os homens até fazem isso, mas não tem essa conotação, então não é que não é para vocês isso,
mas é mais para as mulheres. Então, vocês têm que escolher e começar a perceber se vocês fazem isso ou não, porque às vezes a gente não quer parecer arrogante, mas toma uma postura assim, isso para homens e a gente fica arrogante, a gente não quer sensualizar, mas você está falando de um jeito que, de alguma forma, o teu tom de voz, o jeito que você usou o ombro, você faz um jogo, que você está sensualizando, não interessa isso. Então, por isso aquela coisa, não dá mais ponto sem nó. Escolher, perceber qual o feedback você recebe da sua comunicação, em cima desse feedback, fazer uma leitura sua, porque o que o outro fala da gente é uma coisa que a gente não está percebendo. Então, começar a perceber isso, se faz isso, se não, e o ombro, ele fica, de fato, nesse local aqui, ele tem que ficar. E aí, uma coisa que é bacana vocês perceberem, o tamanho de vocês em relação às outras pessoas que estão na reunião, porque, ó, se eu ficar aqui, ó, eu vou ficar muito perto, e é um perto que é um perto, além de ser desproporcional, ele não é, elegante pensando numa distância regulamentar. Isso chama proxêmica em comunicação, é a nossa distância em relação ao outro. Só para vocês terem uma ideia, sabe quando a gente está num banco da praça e alguém senta na ponta e chega um pouquinho perto, o que naturalmente a gente faz? A gente dá uma acomodada, isso, né? Tudo bem. E mantém a mesma distância. Então, essa distância é mais ou menos 1,20 m, é uma distância que é pública, eu não preciso autorizar ninguém. A partir de 1,20 m até 30 centímetros, é uma distância que necessariamente eu preciso autorizar, porque senão a pessoa vai chegar perto e eu vou fazer isso. E se eu tiver aqui, ó, eu estou muito mais próxima do que 30 centímetros. Tipo, eu estou contando um segredo para vocês, a gente se conhece hoje. Não faz o menor sentido. E, às vezes, você pode usar a câmera perto, até porque não percebeu, nunca pensou que essa proximidade pudesse fazer diferença. Então, na verdade, tudo faz diferença. E por isso que o ideal é que vocês tenham sempre uma clareza para ficar linear. Poxa, as pessoas como estão? Claro, se tiver alguém muito estranho, você não vai ficar estranho, sabe? Ou estranho, você não vai ficar, tipo, a pessoa está assim, você não vai fazer rapó e fazer exatamente o que a pessoa está fazendo. Mas você vai buscar uma situação parecida exatamente para trazer um conforto visual. Então, isso é imaginando que a gente esteja sentado, que é boa parte do tempo, imagino que vocês ficam boa parte do tempo no computador, mesmo quando a gente voltar para o escritório. Eu estava lendo uma matéria no Washington Post que, assim, está super estranho, porque era uma matéria que dizia exatamente isso, eu voltei para o escritório, mas a gente só trabalha home office, a gente só trabalha no computador, então tem um aqui, um lá, está cada um, então a gente vai ter que reaprender esse novo traquejo social aqui quando a gente voltar para o mundo de fato de fora. Agora é em pé. E aí, quem quiser ficar em pé, fica. Quem quiser ficar sentado, fica, também não tem problema. Eu vou me levantar para fazer isso, até para vocês irem se experimentando. E a mesma coisa que eu vou dizer, tentem fazer isso na frente do espelho. Então, olha só, o que são pés paralelos? Eu vou ficar aqui, ó. Pés paralelos é isso aqui, um do lado do outro. Não é colado, mas é aqui. Então, que altura? Como é que você vai saber? Poxa, o que é pés paralelos? Você pega o teu quadril e desce nessa direção, que é mais ou menos a direção do ombro. Ou seja, não é abertão assim, porque você vai perder o seu ponto, e é óbvio que fica mega estranho. Mas assim, o que vai te dar firmeza na tua postura é você, no teu quadril, você desce com os pés retos. Braços e pernas descruzados. Se eu estou assim com as pernas, acontecem duas situações. Uma que eu perco um pouco o meu ponto de equilíbrio, porque diminui, eu amontoei o meu equilíbrio aqui, e outra, causa uma confusão para quem vê. Fica estranho. Então, é isso. E agora eu quero que vocês me digam. Se eu tiver, eu vou até diminuir aqui, porque o que importa é vocês me verem e não eu me ver. Olha só. Deixa eu colocar aqui.
Se eu ficar assim, ó, vocês podem até abrir o microfone para dizer que tipo de sensação eu passo. Imagina eu fazendo uma reunião, e eu chego e fico com as mãos cruzadas, ou com as mãos na frente, com as mãos atrás, às vezes acontece, ou com a mão no bolso. O que passa para vocês? Imagina eu dando uma aula aqui para vocês assim. Então, gente, a postura tem que cuidar para fazer isso, isso, isso. Que sensação passa quando eu fico assim? É uma pessoa fechada. Fechada. Imperativa também? Oi? Imperativa, né, mandona. Boa, se mandona. Então, olha Parece só. que vai vir uma notícia ruim. Olha só que interessante. Então, olha só que as sensações que passam. Então, a gente já entendeu que a gente precisa da mão para falar. A mão, os braços, o nosso gestual faz parte dos 55%. Se isso não está acordado, se eu estou assim, eu tenho dois problemas. Eu perco uma parte importante da minha comunicação e outra, eu crio, de fato, uma barreira. Aqui, eu crio uma barreira real. Então, se você for pensar inconscientemente, tem aqui um nível de, um desejo de proteção, aqui, de estar fechado. Então, é isso. O que a gente tem que ter? A gente tem que ter braços e pernas descruzados, as mãos livres para a gente poder gesticular, porque a gente vai contar, a gente vai fazer isso, a gente vai apontar, a gente vai, de fato, usar as mãos para isso. Depois a gente vai entender como a gente usa isso de forma eficiente e como cada mensagem tem um gestual específico. Angulação é a mesma coisa, rosto para o lado ou o rosto para cima, você chega assim. Então, aqui a angulação é 90 graus mesmo, mas não precisa se preocupar nesse detalhe, puxa, 90 graus aqui, a cabeça não pode aqui, não. É entender que tem uma harmonia, que você não pode ficar fechado, porque quando a gente está falando, a gente está entregando alguma coisa. Então, se eu chegar para entregar assim, aí eu vou criar uma dissonância. Criando uma dissonância, o cérebro da nossa audiência começa a tentar entender o que está errado, aonde está a mentira dessa história. Outro detalhe, cuidar para não ficar balançando o balanço da cadeira, que é assim, em pé. A gente pode fazer, tem gente que fica na pontinha do pé, vai e vem, e não percebe. Então, não é nem tão raro, mas a questão é se perceber, se faz isso e se faz seguro. E o ombro para trás, porque aí você imagina, alongando, o ombro ele naturalmente vai para o lugar. Então, eu imagino que vocês estão pensando assim, Patrícia, tá fácil. Deixa eu botar aqui. Ixi, quando eu faço isso, bagunço, coreto. Quero ver vocês, que eu estava vendo uma outra coisa. Mas vocês vão, imagina assim, vocês vão dizer assim, ok, Patrícia, entendi. Então, pés paralelos, mãos livres para gesticular, ombro para trás, peito um pouco aberto, rosto, nossa, tô super tranquila, tá super natural. Não, gente, não é assim. Vocês vão perceber que isso é um caminho para que, de fato, vocês consigam construir a postura de cada um e a autenticidade de cada um. É isso que importa. Cada um vai ter um jeito. Cada um de vocês tem uma forma de se apresentar, cada um de vocês tem um jeito. Mas tem algumas situações que não corroboram, que não vão ajudar a fazer uma entrega bem feita. Uma dessas situações é isso que eu elenquei. Então, dentro do que eu sugeri, vai na frente do espelho e começa a brincar. E uma coisa, eu vou propor para que a gente faça isso daqui a pouquinho. Eu ia dizer um negócio aqui, mas eu nem vou falar para não assustar ninguém aqui na nossa aula. Mentira, não vou falar nada que assusta. Em relação à gestual, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos imperativo em segurança. Bom, eu nem estava olhando. A Tatiana falou, costuro me furada. Ai, gente, eu perdi isso, que demais. Como que eu perdi esses comentários? Não, devia ter. Adoro. Tatiana,
tenho tremedeira nas mãos por efeitos colaterais de remédio. Isso é real mesmo? É real mesmo. Tá, Então, assim, eu falo com as mãos. Se amarrar minhas mãos, eu fico muda. tá, Mas, ao mesmo tempo, se por algum momento eu parar, eu ponho a mão no bolso, justamente tá, para esconder minha tremedeira. Eu não tenho problema em falar, Tatiana, você está tremendo, o que está acontecendo? Ah, não, fica tranquilo, é efeito colateral de remédio. Mas as pessoas ficam constrangidas em escutar isso. tá. Hum. Olha só, que interessante. A gente não vai tratar disso de forma muito detalhada, mas tem uma questão que, por exemplo, se você alinhar com as pessoas que você tem essa situação, por exemplo, numa apresentação, vai do teu nível de conforto em fazer esse tipo de alinhamento. Mas tudo que a gente alinha fica mais fácil e mais simples. Então, você pode pensar em fazer isso mesmo, em alinhar com as pessoas, exatamente para que elas não fiquem tensas, mas talvez, tipo, papel na mão vai te dar uma sensação pior. Eu acho que você ficaria assim, né? Com certeza. Tá. Nesse caso, é experimentar mesmo. E aí tentar perceber qual é talvez o prejuízo menor. Se o prejuízo menor que você considera é deixar a mão no bolso porque você não causa um incômodo na tua audiência, é interessante, porque a nossa preocupação tem que sempre ser em relação ao outro. Mas valeria a pena experimentar e, de repente, fazer algum tipo, nem exercício antes, para dar uma liberada. Você já tentou e não rola. Não, não rola mesmo. Tá, Posso tá estar bom. super relaxada, eu estou tremendo. Tá, ok. Ok. Mas é isso. Nesse caso, aí não tem muita escolha, né, Tatiana? Mas o objetivo é a gente sempre ficar tranquilo e deixar a nossa audiência tranquila. Então, um ponto que pode ser interessante é você alinhar. Alinhar quando você for começar uma apresentação maior de pessoas que talvez não te conheçam, até porque isso pode tirar a atenção da tua audiência. As pessoas podem começar a criar uma historinha na cabeça delas, que não tem nada a ver se você chegar e dizer assim, gente, é o seguinte, eu ponho a mão no bolso, não é que eu estou me escondendo não, tá? É que eu uso uma medicação e que eu tremo um pouco, então é a minha forma de lidar com isso, mas está tudo certo. Se você trouxer isso de uma forma bem tranquila, bem suave, bem tudo, a pessoa, isso é entregar um pouquinho da sua vulnerabilidade. E tem uma autora maravilhosa que trata disso, a Brené Brown, ela fala disso com muita beleza. Quando a gente, de fato, traz uma vulnerabilidade nossa, a gente cria uma conexão. Mas obrigada por compartilhar. Eu que agradeço. Olha só. Boa. Olha só, vamos pensar um pouquinho sobre gestual? Se vocês forem participar de uma reunião, você tem uma reunião que é uma reunião de entrega de resultados. É uma reunião super objetiva, é isso, 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 isso. O que vocês vão fazer? Basicamente, vocês vão usar um gestual mais objetivo. Deixa eu voltar em pé aqui. Imagina, vocês vão falar na reunião, que é uma reunião do fim do segundo trimestre. E a reunião que vocês têm, ela trouxe alguns resultados e vocês vão dizer, olha, nesse período que a gente trabalhou, a gente fechou 5 projetos que foram projetos acima daquilo que a gente imaginava, outros 5 a gente não conseguiu fechar e a gente tem um objetivo de, na outra metade, nos outros 3 meses até o final do ano, executar tal coisa. Então, olha só, isso é um gestual seco, objetivo e curto. Quando é uma mensagem objetiva, de resultado, é isso que vocês vão usar. Tá, 1, 2, 3. É uma coisa curta. Cuidar para não fazer isso aqui, ó, gente. Tá? A mão solta, e se tiver sentado, é a mesma coisa. Vocês vão usar, assim, a gente fez isso, agora a gente vai para cá e para cá. Beleza. Agora, se é uma outra situação, onde vocês, de fato, querem trazer um contexto, fazer com que quem está participando da reunião
pense com vocês em alguma coisa, aí vocês podem pensar em usar um gestual mais arredondado e mais recorrente, é como se tivesse dado uma tecla para ele ficar repetindo, um loop, não de forma cansativa, mas isso vai fazer com que as pessoas que estão assistindo, acompanhando, elas vão junto com você. E depois vai entrar a voz nessa história. A voz também ajuda a endereçar a nossa fala, obviamente, mas o gestual faz isso. Então, pensem, que tipo de repertório eu usaria para contar até 5? 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, ou 5 níveis, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é isso que eu gostaria que vocês começassem a pensar. O que eu posso usar? Eu uso? Não. Se eu usar, eu trago mais coerência, eu faço a pessoa andar comigo? Faço. Então, começar a perceber, e da mesma forma que eu falei lá no início, começar a identificar as pessoas que vocês consideram que são interessantes na fala, pessoas que quando tocam uma reunião, vocês dizem, uau, entendi tudo, foi super fácil, super simples, o que está na jogada? Está na jogada uma narrativa, está na jogada uma postura, talvez um gestual e um balanço de voz que permite com que vocês não fica aquela coisa. Então, é um conjunto de coisas aqui. Em relação a gestual e postura, vocês querem trazer alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Eu tenho uma dúvida. Diga. Em home office, a gente tem a câmera. Para a gente conseguir olhar, né, para as pessoas, tem que ficar olhando para a câmera. Boa. Só que, ao mesmo tempo, embaixo, você tem, né, você está acompanhando ali, né, o rosto da pessoa, né, o que ela tá querendo. Daí, como que você faz? Você olha para a câmera? Como que você posiciona? Vamos lá, Glaucia, olha só, é a pegadinha desse tempo, né? Porque é o seguinte, se a gente olhar para a câmera, a gente perde o que a pessoa está fazendo. Agora, se a gente olhar para a pessoa, a gente não ganha nada. Então, poxa, se eu não ganho nada, e se eu ganhar alguma coisa e perder outra, eu prefiro ganhar uma coisa e perder outra, a não ganhar nada. Então, nesse momento, de verdade, quando você estiver falando, a voz está com você e você está falando, você tem que olhar para a câmera. Então, todo mundo procura a sua câmera aí. Isso, eu gostaria que vocês fizessem um exercício. Passa o dedo ali na câmera. E olha, porque, por exemplo, aqui, a Bianca é a última aqui da minha tela, tá? Então, vamos fazer de conta, eu vou olhar para a Bianca agora. Eu vou dizer, oi, Bianca, eu estou olhando para você e eu quero que... O que vocês estão achando que eu estou olhando para a Bianca? Bianca, você acha que eu estou olhando para você? Agora eu estou olhando para a Gabriela. Bianca, estou olhando para você? Não. Não, né? Estou olhando para qualquer lugar. Mas eu juro que eu estou olhando para você. Gabriela, eu juro que eu estou olhando para você. Parece que eu estou olhando? Tá olhando para baixo, para mim. Agora eu estou olhando para o Tiago. Tiago, você acha que nós estamos conectados, eu olhando para esse lugar? Está fechado, está fechado. Tela, né? Boa. Se tiver no cantinho da sua tela. Porque você está no meu cantinho esquerdo. Então é isso, gente. Tem que ter uma clareza. Quando eu estou falando, emitindo uma mensagem que eu quero que chegue nas pessoas, eu tenho que olhar no olho, imaginando um mundo presencial. Eu tenho que olhar no olho. O olho no olho, agora no virtual, é a câmera. Agora, quando vocês estiverem ouvindo, aí vocês não têm essa necessidade de olhar para a câmera. Quando vocês estão ouvindo, eu de fato olho para vocês, eu busco vocês aqui. Claro que a gente vai perder, mas eu aqui consigo identificar a minha visão periférica, e isso é uma questão de treino, tá? Vocês vão conseguir desenvolver isso. Eu consigo ver que antes o Thiago estava mexendo, desviei um pouquinho o olho, eu vi que a Gabriela está mexendo na mão. Então, eu percebo alguns movimentos, e também vocês vão perceber isso. Cada vez vocês vão ficar mais ninja nessa história. A questão é, poxa, tem que fazer uma escolha, Glauci, e nesse momento, a escolha, a gente está tão difícil se conectar desse jeito, que vale a pena o esforço.
vale a pena o esforço de olhar. E aí eu digo, poxa, não consigo, bota um post-it, bota a foto do cachorro, bota a foto do marido, do filho, faz alguma coisa, mas cria uma sacada para colocar ali uma flechinha, para que vocês tenham essa clareza. Porque precisa, faz diferença. E até vou dizer para vocês, as primeiras reuniões que vocês olharem fixamente na tela, enquanto vocês estiverem falando, vocês vão sair com dor de cabeça, exaustos. Exaustos, porque o nosso cérebro, o nosso olho, o globo, ele não está acostumado, ele não foi feito para ficar mirando num ponto, para olhar para um botãozinho. Então, o início vai ser custoso, mas o resultado que vocês vão obter, ele vai fazer sentido. Então, infelizmente, é do jogo. E eu até estava dando esses tempos um treinamento pessoal do Google, eu falei, gente, vocês não vão inventar uma câmera no meio da tela, não? O que vai precisar acontecer? Uma segunda pandemia para alguém ter essa ideia? Poxa, bota uma câmerinha aqui no meio, né? Ia ficar tão mais fácil. Não, a câmera fica aqui em cima. Quem tem câmera avulsa, pode usar uma câmera... Tem gente que tem câmera avulsa e coloca na frente. E aí você vai, enquanto você estiver olhando para a câmera, você vai estar olhando meio que para todo mundo. Essa é uma saída. Mas eu não gosto de câmera no meio, porque é mais um apetrecho aqui para eu ter que dar conta. Então, prefiro estar onde ela está e fazer esse esforço intencional de olhar para lá. Tati, eu tenho uma dúvida sobre mão no rosto, que é uma coisa que eu sei que eu faço muito. Eu estou sempre com a mão aqui. E acho que é uma coisa também do home office, de estar na frente do computador o dia inteiro. Chega uma hora que você não aguenta mais sustentar a exauriu, postura. né? Tá. Olha só, vamos lá. Enquanto eu falo, você não tem nenhuma obrigação, a não ser que você seja, sei lá, minha chefe ou alguém que está comprando o que eu estou vendendo, tá? Mas se você é um ouvinte, não tem maiores problemas. Agora, se você estiver falando, e que nem eu agora... Sim. Aí, a menos que você, poxa, gente, vamos pensar junto. Aí, sabe, imagina que a gente está no presencial. Gente, vamos pensar junto, imagina. Aí você fala assim, gente, vamos pensar junto, chega aí, vamos pensar junto. Faz sentido. Então, são estratégias que você vai começar a sacar. E aí, a mão aqui, tipo, isso não chega a descansar muito, porque, na verdade, a gente não vai descansar tanto. Daqui a pouco dói a mão. É quase um hábito. Então, vale a pena limpar esse hábito. Limpar esse hábito e dar uma mexidinha aqui, ou fazer uma coisa suave, sutil, depois voltar. Mas enquanto você está falando, não pode. Mas acho que eu não faço quando eu estou falando, não. É exatamente nesse momento que eu estou ouvindo, que aí você para, né? Assim, não tem maiores problemas. Você tem que entender o contexto. É uma reunião de time, vocês fazem isso todo dia, vocês super se conhecem, e está tudo bem que estão junto, sabe? Agora, se é uma coisa mais formal, você tem que trazer essa formalidade. Você não ia numa reunião presencial com um cliente, ficar assim. Ficar assim, com então, é que a gente está muito em casa, né? Exatamente. A gente está em casa, então a gente está muito à vontade. Mas tem que só cuidar isso. Cuidar que tem essa situação para observar. Legal. Agora, vamos falar um pouquinho de expressão facial. Se a gente assistir um filme do Mr. Bean, a gente vai entender. Ele nem precisa falar nada. Porque o cara também é um artista, ele é um mímico, e ele usa as expressões com muita perspicácia, cirúrgico no uso. Mas para que a gente tenha uma ideia de qual é a nossa expressão facial, o que eu vou pedir para que vocês façam? Pega um celular, é para consumo próprio, não precisa compartilhar. Pega o celular e faz essas 5 caras aí mesmo, demonstra essas 5 emoções numa selfie, para ver se quando vocês querem sorrir, vocês de fato sorriem, quando vocês estão tristes, vocês de fato ficam tristes, com raiva, com surpresa e com nojo. 5 selfies. E aí depois a gente só vai conversar. Faz aí. Eu fico esperando, depois a gente vai conversar. Isso, printa, pode ser tela, pode ser selfie, o que quiser.
Thiago estava felizão aí, ó. Tô vendo tudo que o Thiago está fazendo. O duro é isso, né, Thiago? A câmera aberta, a pessoa faz pegadinha e depois fica desfilando só para ver, pegar vocês no pulo. Agora vai ser difícil fazer a tristeza, hein? Não, mas você vai conseguir. Então, já vou até dar uma dica. Olha só, para fazer isso, se tiver uma dificuldade, pô, tô rindo, tá muito engraçado, vai fazer uma tristeza, uma cara de triste, tenta lembrar de alguma situação que não foi legal que você viveu. E tenta sentir de novo essa emoção. Você vai ter esse rosto, você vai ter essas expressões no teu rosto. Ah, agora aprendi. As meninas fizeram um hack aí, ó, colocando o celular aqui na frente, né? Exato. Ah, esconde, aí eu não consigo ver nada. Não, tem um pessoal que é do mal mesmo, né? Já veio mal intencionado, sempre tem disso. Gente, está muito engraçado essas selfies aqui. Então, vamos entender um pouquinho. Exato, divertidamente, eu adoro esse filme. Vamos pensar assim, ó. Alegre todo mundo conseguiu, né? Cara feliz, não tem maiores problemas, somos É a pessoas mais felizes. fácil. Boa. Depois a tristeza. Tudo bem? Alguém é muito feliz que não consegue ser triste? Tudo bem, a Gabriela consegue ser triste. A tristeza, qual é o rosto da tristeza? É aquele emoji da boca reta. Ou, então, tudo bem que assim é um pouco caricato, mas se você pensar numa coisa que te deixou triste mesmo, o que vai acontecer? O olho ele dá uma caidinha, sabe? A boca também. É tirar a expressão de alegria do rosto. Raiva. Raiva moleza. Tem gente que não consegue. Eu consigo ficar com raiva fácil. Tem gente que não consegue. Como é que foi a raiva por aí? Ó, boa, Thiago. Thiago sem H e Thiago com H. Vou chamar Mourinho e Martins. A raiva, beleza? Não precisamos falar da raiva ou tem gente que não conseguiu ficar com raiva? Eu só acho que a raiva, para mim, ela é uma cara mais séria do que aquela cara mais caricata de soltando foguinhos. Não é. Tá. Acho que a raiva deve ser mais... O Hugo trouxe uma ideia boa aqui, eu gostei. Basta pensar em política, eu acho. Aí já deu ruim, né? Mas onde está a raiva, normalmente? A raiva está aqui, ó. Aqui, a boca, que nem é tão caricato, mas pensa quando você fica puta, sabe? Tipo, o olho, ele dá uma vibrada. Tipo, fica assim. Então, é por aí. O nojo. Nojo também é moleza. Odeio quindim. Eu até gosto. Coitado do quindim. Tudo bem o nojo ou precisa dar uma entendida no nojo? E a surpresa? A surpresa basicamente está no olho. É um olho mais arregalado e às vezes a boca faz... É uma selfie com som. Só que você só registra a selfie. E tem uma série, Lie to Me, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma série muito bacana, que vale a pena assistir, porque eles falam sobre microexpressões. O cientista dessa série foi inspirado num cara chamado Paul Ekman, que é um cientista que ele desvendou esses mistérios das microexpressões faciais. Então, essa série é baseada, de fato, num cientista. Isso é uma ciência. E aqui no Brasil tem um canal chamado Metaforando, que é muito bacana também, que eu gosto, e ele faz o seguinte, ele escaneia, ele pega uma entrevista de alguém que a gente acha que está falando alguma coisa que é mentira, e ele não diz se a pessoa está falando a verdade ou mentira, mas ele te leva a ter algumas conclusões em relação a, tá vendo isso aqui, tá vendo isso aqui, tá vendo isso aqui, tá vendo não sei o quê. É claro que a gente não vai chegar nesse nível, não é para isso, mas a questão é se apropriar das expressões faciais para, de fato, conseguir. Quando vocês estão numa reunião e precisam falar alguma coisa que é muito bacana, precisa entusiasmar, tem que ter um sorriso no rosto. Se é um resultado que não foi bacana, o rosto não pode estar alegre, porque confunde. Tem que estar, de fato, um pouco mais solene, não precisa estar triste, mas tem que estar mais solene.
E a raiva, o nojo, a gente espera não precisar usar em nenhum tipo de reunião, né? Porque aí ficou ruim. O que que eu vou pedir para vocês assistirem agora? Eu vou compartilhar um vídeo que é de um programa do Porchat, de entrevistas, que eu adoro, na GNT, e é uma viagem que a Ivete Sangalo conta, um desfile que ela foi convidada para fazer parte, ficou lá na primeira fila da Coco Chanel, do lado esquerdo dela estava Cher, do lado direito dela estava Shakira, mas não é a Shakira que a gente conhece, é uma outra Shakira que ela explica lá. Eu peguei um trechinho só para a gente ver, de forma bem engraçada, descontraída, como ela usa de forma espontânea o corpo dela, o rosto e as expressões faciais, o gestual, para ir contando. Então, não precisa ser Mr. Bean para usar mímica, mas a gente pode lançar mão de situações para contar aquilo que a gente está falando. E a gente conta muito melhor do que se não estivesse usando nada. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Exausta, brother. Aos primeiros 30 minutos com elas, eu tava animadíssima. Mas um sol, mano. E as modelos lindas passando sem barriga, eu comecei a deprimir. Eu falei, oh, Cher, it was a big pleasure, my darling. I'm leaving. Prazer, Shakira. Não esqueça, hein? A gente se encontra por aí. E vazei. Pô, mas quando eu cheguei no Brasil, eu era a representatividade de uma carreira internacional. Porque eu tava do lado de quem? A Cher Music. A Cher Music, eu não acredito. BTS, eu fiquei rindo sozinha, Marisa. Eu fiquei rindo sozinha, assim, cara, bicho, o que eu tô fazendo aqui se nenhuma roupa dessa cabe em mim, gente? Aí passavam uns chapéus assim, eu falei, de repente chapéu, porque eu tenho uma cabeça. Falei, de repente um chapéu, mas eu lembrava da circunferência, não tem um chapéu que caiba em mim. Então, a ideia é, como eu posso usar? E ela não usou nada que fosse aleatório, uma coisa surpreendente. Ela usou o que a gente usa. Então, é acordar isso, acordar o nosso gestual tradicional. E aí, qual é o desafio de vocês? Mas eu vou pedir para que vocês façam isso em casa. Em casa é óbvio, né? Tipo, eu já estou em casa, Patrícia, tá louca? Eu quero dizer que vocês façam isso não na nossa aula, em seguida, ou amanhã. Essa é uma história de uma viagem que ela contou. Eu quero que vocês contem a história da última viagem de vocês. E vocês busquem trazer expressão facial, postura e gestual para contar essa história. Beleza? E grava isso. Por que grava isso? Porque, por mais que vocês estão achando, não vou gravar, odeio me gravar, não quero ver, eu vou falar uma verdade para vocês que talvez doa, mas eu tenho que falar, porque está no meu papel aqui. O interessante é que o que a gente não quer ver, ou o que a gente fica, não vou ver, é o que todo mundo já viu. Gente, todo mundo, é isso que a gente entrega. Por exemplo, eu só vou ter clareza do que eu estou fazendo aqui, das micagens, das coisas, quando o Shiguio me mandar o vídeo para eu assistir a aula. Eu não tenho clareza, enquanto eu estou falando, o que eu estou fazendo. Eu só consigo assistir isso gravado. E eu gostaria de propor que vocês começassem a fazer isso, de uma forma bem doméstica, bem en passant, uma viagem. Se tiver situações engraçadas, melhor. Quanto pior, melhor. Porque vocês vão poder utilizar carão, bocão, gestual e fazer mímica. E, além disso, vocês vão ter a voz para usar também. Vamos fazer um intervalinho? Eu ia sugerir 10, mas vamos fazer só 5? Pode ser? Então, voltamos 8h15. 6 minutos.
Muito bom, galerinha, vamos voltando. Ó, o Thiago vai ganhar uma estrelinha. Você vê? Ó, o Thiago, outra. Os Thiagos são os mais aplicados, viu? Você vê? A Gabriela, a terceira, pronto. Só tinha 3 para dar, então agora já entreguei todas. O que a gente vai olhar agora? Vamos falar um pouquinho sobre voz. E mais do que voz, a gente não vai fazer um trabalho de fono aqui para impostar, nem nada. A gente vai entender como eu consigo falar melhor. Tem alguma ferramenta para eu conseguir articular melhor, para eu conseguir entregar melhor aquilo que eu quero? Esse é o nosso caminho agora. E interessante saber que cada um tem a sua voz e que é muito específico e ela marca quem é você. Então, como é que a gente se apropria da nossa voz? Por mais estranho que seja, não sei vocês, quando eu gravo minha voz por WhatsApp e ouço, eu tenho a sensação de que não sou eu que estou falando. Eu acho que é minha prima mandando uma mensagem para mim, porque eu não reconheço aquela voz como minha. Mas tem um porquê disso. A nossa voz, ela é feita aqui, nas pregas vocais, quando elas vibram, só que elas são muito baixinhas, o som é muito baixinho, então ela ressoa dentro do nosso crânio. E aí a gente ouve, desde que a gente nasceu, a nossa voz ressoando de 2 formas, por dentro e por fora, a voz que sai da boca. E quando a gente grava o WhatsApp, qual é a questão? A gente só ouve a voz de fora. Por isso que ela parece uma voz que não é nossa, mas essa é a nossa voz. É essa voz que todo mundo ouve. Então, é bacana a gente ouvir, se apropriar e entender que essa é a nossa voz. E, claro, se alguém aqui achar que tem uma questão com voz, tem gente que acha que a voz é fina demais, é grave demais. Tem vários trabalhos com fono que é possível fazer, mas, na verdade, a maior parte do trabalho que a gente tem que fazer inicialmente é dar conta da nossa voz, assim como a gente vai começar a dar conta da nossa imagem, da nossa postura e do nosso gestual, e entender que isso é nós, e tem a nossa autenticidade, tem a nossa marca ali, e começar a entender, poxa, isso faz parte de mim. Então, vamos entender um pouquinho como é que a gente consegue. Imagina que vocês vão ter uma reunião de meia hora, vocês vão dar uma aula, vocês vão precisar falar, e aí como é que vocês vão deixar essa parte, principalmente a boca, de um jeito para conseguir fazer a entrega sem enrolar nada, assim, falar palavras que não queriam falar ou tropeçar em alguma coisa. Primeira coisa, a gente vai fazer um breve aquecimento. Então, um aquecimento, a gente vai respirar e depois eu vou fazer um exercício que é um exercício matador. Vocês vão super curtir e podem usar ele para o resto da vida. Para fazer esse breve aquecimento, olha para cima um pouquinho, dá uma espichada aqui. Desce o queixo, tenta encostar no ombro, desculpa, aqui nessa parte do osso, de baixo da cabeça, sobe de novo, espiche, desce, é para alongar, dá uma alongadinha de lado aqui, a gente fez uma rotação quando a gente começou, mas vale a pena fazer outra, bem leve, gente, não vai fazer nada violento, porque machuca. Pronto. Feito isso, vamos entender por que a gente precisa respirar. A gente precisa respirar porque a gente só consegue falar quando o ar sai do pulmão, passa aqui pela traqueia e a gente consegue, as cordas vocais, as pregas vocais vibram e o som sai. A gente não consegue emitir som com o ar entrando. Então, se a gente não tiver um estoque de ar, se o pulmão não estiver cheio de ar, vai faltar ar para a gente conseguir falar. Então, a respiração é uma ferramenta de trabalho para quem fala. E aí, vamos fazer um breve exercício de inspirar em 4, segurar em 4 e soltar em 4, só para
Não precisa nem fechar o olho. Só, vamos lá, eu vou contar e vocês vão inspirar. Inspira, 1, 2, 3, 4, solta, 1, 2, 3, 4. Inspira e solta, tá? Depois a gente vai entrar o seguro. Então, de novo, vamos inspirar. 1, 2, 3, 4, solta. 1, 2, 3, 4, mais uma. 1, 2, 3, 4, solta. 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai segurar 4 também. Então, inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer uma vez soltando pela boca, não só pelo nariz. De novo, vamos inspirar pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. Pronto. Para que serve a respiração? Além de aumentar nosso estoque, nosso tanque de combustível ficar mais robusto, quando a gente respira, a gente dá uma oportunidade para o cérebro alinhar. Então, se deu um branco, se deu algum nível de confusão mental, cria uma oportunidade para respirar. Que pode ser, poxa, Patrícia, como é que eu vou criar uma oportunidade? Você pode lançar uma pergunta para a audiência. Então, imagina que eu estou aqui, eu posso dizer para vocês, e eu preciso respirar. E essa respiração curta não faz efeito, tem que ser uma respiração longa e vai levar alguns segundos. Aí eu posso dizer assim, gente, pensem aí, e pode ser uma pergunta retórica, pensem aí a última vez que vocês falaram em público. Como foi? Só pensa. Você lança uma pergunta, é o tempo da pessoa, ela nem vai saber que você está em apuros, você respira umas 2, 3 vezes, sem passar recibo de que está em pânico, você pode ter certeza, quando você voltar, você vai ter mais ar e mentalmente deu uma alinhada na história. Então, qual pode ser uma dica aqui? Sempre tenham alguma pergunta que vocês possam lançar para a audiência de vocês. Quando isso, imagine, claro, se tiver uma reunião de 1 para 1, 2, mas assim, quando vocês se virem que vocês estão podem passar por uma situação dessas, e tem essa oportunidade, tenham uma pergunta, tenham alguma coisa para você lançar para a audiência, para dar esse tempo para vocês. E agora, vamos fazer um exercício, que é o de trava a língua. Eu preciso que todo mundo pegue uma caneta, uma canetinha, e antes desse exercício da caneta, a gente vai fazer um outro, que é só para dar uma aquecida nessa parte de dentro aqui. É assim, ó, a gente vai pegar a língua e vai varrer o lábio por dentro de forma bem lento, tá? Não pode ser muito rápido. Vamos fazer 5 para um lado e 5 para o outro. Pô, até doeu a língua. Dói a língua, Tiago, e pode dar uma dor aqui, ó. Porque a língua, ela é super enervada e vai até lá atrás. Então, se deu essa espécie de incômodo, tá tudo certo, mas dá uma relaxadinha e tá tudo bem. Esse exercício, eu gosto de chamar ele de musculação é tipo uma flexão da língua. Por quê? Criança, quando não fala o R, por exemplo, fala que nem cebolinha, trabalho, é porque a língua ela ainda está fraca para fazer o trabalho, para ela encostar lá em cima e emitir esse som. Então, esse é um exercício de fortalecimento da língua mesmo. E aí, para a gente que não tem essa questão, ele tem uma função de deixar a nossa língua
mais robusta mesmo. E aí a gente não vai enrolar quando vier alguma palavra confusa, a língua ela vai estar acordada, pronta para resolver o que a gente precisa resolver. E a gente também já respirou, então tá lindo. É só correr para o gol. Agora sim nós vamos usar a caneta. Pega a caneta, ainda não põe na boca, nós vamos ler essa frase maldita. Cada um leu, quando eu disser 1, 2, 3, cada um pode estar com o microfone desligado, a gente vai ler essa frase juntos. 1, 2, 3. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. É uma frase maldita, não é? A gente dá uma enroscadinha, dá outra, por quê? Tem um monte de dígrafo ali, encontro consonantal, para atrapalhar. Eu botei aqui com a intenção de atrapalhar, então já me desculpo de antemão. Mas a função agora é a seguinte: põe a caneta na boca, aqui, não aperta muito, mas também não deixa a ponto que ela caia. Ela precisa estar firme. E o que a gente vai fazer? A gente vai ler junto essa frase 2 vezes. Espera, a gente vai ler junto, de forma bem articulada, exercita a língua e você tem que entender o que você está falando. Tipo, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz joinha, obrigada, Gabi. Então, é isso que eu preciso que vocês façam junto comigo. 1, 2, 3. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. De novo. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Tira a caneta. Dá uma limpadinha na baba, porque não foi só a minha que ficou babada. E vamos junto. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Quão mais simples, mais fácil ou menos complexa essa frase ficou? Ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Por que ela fica mais fácil? Porque quando a gente põe a caneta na boca, a gente obriga a nossa articulação a fazer um esforço maior e a gente obriga a língua a encontrar um caminho para conseguir emitir esse som que eu estou falando e vocês têm que entender, porque se eu estivesse falando com a boca pequenininha assim, é bem provável que vocês não fossem entender muito do que é aquilo que eu estou falando. Por isso que a gente tem que falar, só que eu não preciso ficar falando de forma exagerada depois. Tira a caneta, a boca volta para o lugar e fica muito mais fácil. Então, assim, de fato, faz diferença. Faz muita, muita diferença. Quando vocês tiverem uma reunião importante, a partir de agora, faz esse exercício. Hoje é esse exercício que mas semana que vem eu vou ensinar uma tríade para que vocês façam antes de uma apresentação para dar conta de nervosismo, para resolver a vida, sabe? Tipo, chega de ter chilique antes de apresentação. A gente vai continuar ficando nervoso, vai continuar, mas a gente vai saber que é do jogo e tá tudo bem. Agora, falar esse exercício da caneta, e quem considera que tem alguma questão de dicção mais importante, poxa, eu tenho sempre o tropeço, eu sugiro sempre para os meus alunos, deixa a caneta do lado da escova de dente. Escovou o dente, bota a caneta na boca e fala em voz alta durante 1 minuto, 2 minutos, pega um livro e leia um parágrafo. Não tem comunicação, não é o que sai da boca. Olha só que interessante. Comunicação é o que chega ao ouvido do outro. Já faz muito sentido para a nossa aula. Então, é isso. Você pode falar, você pode ler, a questão é exercitar. E é esse exercício que vai trazer uma musculatura mesmo diferente para esse trato oral aqui. E a fala vai sair mais redonda. Muito bem. Alguém já fazia esse exercício? Alguém conhecia já? A Gabriela, sim, boa. Então, Gabi, só segue o baile. Não, a outra Gabi, tem 2 Gabi, tem a Gonçalves e a Varela. A Gonçalves já manja do babado. Conheci. Boa. Esse exercício, ele é um exercício super bacana. Ele de fato, ele funciona.
Agora, vamos entender um pouquinho só sobre entonação. O que que é entonação? Porque uma coisa que a gente não pode fazer quando a gente tiver uma apresentação é ficar com uma voz linear. O que que é uma voz linear? É uma voz que não tem variação, não sobe o tom, não baixa o tom, não tem pausa. Isso a gente tem que fugir. Como vocês podem exercitar brincando com textos, principalmente crônicas, poesias e leitura em voz alta? Eu vou ler esse texto de duas formas, e depois, se vocês quiserem, podem ler comigo, mas a questão é, eu quero que vocês escutem. Como é que a gente consegue brincar com o texto? Então, a primeira eu vou ler sem nenhum tipo de entonação. A Dor que Dói Mais é um texto de Marta Medeiros, que é uma escritora que eu gosto, da qual eu gosto muito. Então, vamos lá. Trancar o dedo numa porta dói. Bater com o queixo no chão dói. Torcer o tornozelo dói. Um tapa, um soco, um pontapé dói. Dói bater a cabeça na quina da mesa, dói morder a língua, dói cólica, cárie e pedra no rim. Mas o que mais dói é saudade. Saudade de um irmão que mora longe, saudade de uma cachoeira da infância, saudade do gosto de uma fruta que não se encontra mais, saudade do pai que já morreu, saudade de um amigo imaginário que nunca existiu, saudade de uma cidade, saudade da gente mesmo, quando se tinha mais audácia e menos cabelos brancos. Doem essas saudades todas. Ok, eu li, cumpri a minha missão. Agora eu posso dar uma emoção para esse texto. E é isso que eu vou sugerir que vocês comecem a fazer mesmo em reuniões mais sérias. Não é que vocês vão precisar serem emotivos, mas vocês vão escolher partes da reunião para chamar a atenção, que vocês podem assim, agora eu queria que vocês pensassem comigo. Quando vocês falam, eu queria que vocês pensassem comigo, eu baixei o meu tom de voz e eu me aproximei. Se você faz isso, você muda o padrão de fala. E quando a gente muda o padrão de fala, a gente conecta, a gente engata com as pessoas que estão. O sair do óbvio faz com que a gente, de fato, chame a atenção da nossa audiência. Agora eu vou ler diferente. A Dor que Dói Mais, Marta Medeiros. Trancar o dedo numa porta dói. Bater com o queixo no chão dói. Torcer o tornozelo dói. Um tapa, um soco, um pontapé dói. Dói bater a cabeça na quina da mesa, dói. Dói bater a cabeça na quina da mesa, dói morder a língua, dói cólica, cárie e pedra no rim. Mas o que mais dói é saudade. Saudade de um irmão que mora longe, saudade de uma cachoeira da infância, saudade do gosto de uma fruta que não se encontra mais, saudade do pai que já morreu, saudade de um amigo imaginário que nunca existiu, saudade de uma cidade, saudade da gente mesmo, quando se tinha mais audácia e menos cabelos brancos. Doem essas saudades todas. É diferente. E aí, o que que eu sugiro? Que vocês percebem? Aí, o que que eu sugiro que vocês façam? Quando vocês tiverem uma apresentação, vocês pensem, não sei se vocês escrevem, como é que vocês fazem. Reunião é mais difícil de escrever, mas vai ter momentos que vocês podem pensar aonde vocês conseguem usar uma entonação, um ritmo, um jeito diferente de falar. É aí que, por exemplo, se alguém tivesse no celular fazendo alguma coisa, se você faz essa variação, a pessoa volta para você. Então, é usar isso como ferramenta. E o que que é entonação? Entonação é você dar um tom diferente, um significado diferente para a expressão. Por exemplo, Michele, quando você era pequena, como é que a sua mãe te chamava? Só para a gente brincar de entonação. Apelido. Filha mesmo, minha mãe. Filha, então vamos lá. Vamos lá. Vamos imaginar a mãe da Michele falando assim, filha. Você sabia que estava lindo, né? Se ela dissesse assim, filha, já tinha uma outra intenção na fala. Agora, se ela dissesse, filha, você sabia que a coisa estava ruim do teu lado, né, Michele? É a mesma coisa. A gente pode fazer esse tipo de brincadeira enquanto a gente está falando. E o objetivo é que a gente comece a fazer isso de forma intencional e, aos poucos, a gente consiga trazer para o natural, usar a espontaneidade na hora de fazer isso. E como é que a gente vai ganhar isso? Com leitura em voz alta e colocando uma energia, pensando, escolhendo aonde eu posso fazer isso. Aí vocês vão dizer, nossa, mas isso é difícil? Não é difícil. Talvez a gente nunca tenha pensado, mas é um elemento que vale a pena pensar.
Agora tem um grande vilão nessa história toda, que é a nossa voz, que é o vício de linguagem. Então, tipo... Alguém tem alguma ideia como é que a gente extirpa ele no nosso convívio social? Não. Vamos lá. Existe uma forma. E, na verdade, vocês vão dizer assim, ai, Patrícia, é sério que é só isso? Mas eu vou dizer por quê. Primeira coisa é se conscientizar que você faz uso desses vícios de linguagem. Primeira coisa é entender. Ok, ele aparece. Quando ele aparece? Normalmente ele aparece quando a gente não criou um discurso muito bem desenhado, tem dúvida e está hesitando na nossa narrativa. Aí vai aparecer de monte. E nesse caso, primeira situação, ouçam áudios de WhatsApp que vocês mandam de forma espontânea e comecem a perceber como é a fala de vocês de forma espontânea. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, agora, beleza, então eu tenho que cuidar. Como é que eu faço? Eu coloco uma energia, me conscientizo. Então vocês vão falar e vão, você sacou que falou daqui a pouco vai falar de novo, não é para se chatear, é para ir percebendo. E aí, o exercício para tirar ele da história é fazer uma pausa. Então, você está falando, por exemplo, eu estou falando aqui e eu gostaria de fazer com que a gente chegasse até o nosso próximo slide, então eu vou dar uma passada mais rápida nesse. Eu poderia dizer, da mesma forma, a gente está aqui, eu quero passar para o próximo slide, então eu vou passar de forma um pouco mais rápida. O que eu fiz? Eu, em vez de duplicar e encher de som toda a frase, eu só falei as palavras que precisavam ser ditas. É claro que eu não vou ficar falando assim, porque senão as pessoas vão ficar imensamente cansadas com a minha forma de falar socorro, dar play nessa mulher. Não é para fazer pausa em cada palavra, é identificar aonde está o vício de linguagem e aí sim colocar um silêncio. Normalmente a gente tem um desconforto em silêncios. Não é para deixar um silêncio de 5 segundos, é para deixar um silêncio de 2, de 1, de 30 segundos. Mas a ideia é essa. Primeiro conscientiza e depois... Sabe, eu vou fazer uma imagem bem horrorosa, mas aí talvez com uma imagem fica fácil de a gente perceber. Alguém já viu sapo ou lagartixa comendo mosca? É uma imagem linda. Eu confesso que, pronto. Os meninos já viram. Todo mundo tem essa imagem na cabeça? Boa. O que a gente vai fazer com o vício de linguagem? Ele está saindo, a gente vai pegar a língua e vai engolir ele de novo, e não vai deixar ele sair da boca. E ponto final, porque quem manda aqui sou eu. É isso. É uma imagem esdrúxula para vocês não esquecerem mais. O jeito de tirar o vício de linguagem é engolir ele de novo. O início vai ser confuso, vai ser difícil e talvez vai dar ali girar uma roda quadrada. Mas aos poucos vocês vão conseguindo fazer isso. Eu prometo. Consegue. É sério. Primeiro conscientiza, ouve áudios de WhatsApp, presta atenção no seu discurso, identifica onde você faz isso, se caso precisar criar um raciocínio mais lógico, às vezes escreve para você conseguir se conscientizar do que você quer falar, identifica onde ele aparece, coloca uma consciência e troca por uma pausa. Não é tomar uma pílula, tá? Nem azul nem vermelha. Mas é um processo, é um degrau, outro, mas a gente consegue. Tudo bem? Vocês duvidam? Vocês estão com umas caras assim, a Patrícia está louca, enlouqueceu. Não estão de mal de mim. Tá, então é isso, funciona mesmo. Agora a gente vai entrar no nosso último aspecto da nossa aula, que é conexão. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão de voz? Eu tenho alguma coisa de voz que gostaria de trazer para uma dúvida ou alguma questão em relação a esse aspecto da fala?
Ó, se ninguém falar disso, quero comentar outra coisa. Pode mandar. Quando você falou, você mostrou aqueles números a respeito de quanto se entende lendo, ouvindo no corpo. Sim. Quanto de ruído que tem dentro de chat, né? Aham. Porque tem muita má interpretação. E eu acho, assim, a gente está habituado agora, mas de fato foi barreira a questão do monitor durante muito tempo, né? Porque assim, não é um pensamento só, eu não tenho uma conclusão. Estou falando uma percepção. Que, por exemplo, eu pergunto para a terapeuta, né, para a psicóloga, se não é importante o resto dos outros elementos. Ela falou que dá para passar, mas eu sinto que quando a gente não está do lado da pessoa, a gente perde muito. O pé da pessoa, o movimento do braço, né? E tem aquela coisa também, quando na fala, a retenção é muito pouca, né? Eu não sei, não vou ficar Sim. falando porcentagem, eu não sei, mas eu sei que é muito baixo também o que É você está menor. falando e o que a pessoa está escutando, né? É que tem pessoas, Tiago, que absorvem, cada pessoa tem um jeito de absorver conhecimento. Tem gente que é mais auditiva, tem gente que é mais sinestésica, tem gente que é mais visual. Por isso que o ideal é a gente usar todos esses elementos para não deixar ninguém perdido. E aí, tentar ficar olhando. Ver se alguém está com uma cara muito de. Aí eu costumo brincar, poxa, o pessoal está com uma cara de Nárnia, assim, aí eu tento voltar para ver aonde o pessoal ficou. Porque isso pode acontecer. E aí é bacana pensar nisso. Para onde eu olho, né? Poxa, se eu estou olhando para o botão, que é a câmera, eu não estou percebendo se as pessoas estão com cara de Nárnia. Mas, assim, a gente fala um pouco e dá uma olhada. A gente fala um pouco e dá uma olhada. Então, sim, faz sentido. E essa questão do monitor que você falou é porque olha para o lado enquanto a pessoa está falando? O que você exatamente trouxe, Thiago? Porque quando você está do lado da pessoa, tem essa questão que você estava falando no começo, do corpo está mais para frente, está mais para trás, né? Sim. A gente não vê a pessoa inteira, aí, né? hoje em dia eu olho, você vê mais até na respiração, na cabeça da pessoa, não é mais no corpo todo, né? Você olhando para a cara da pessoa. E é muito interessante isso. Hoje eu fui atender uma pessoa presencial. A qualidade foi outra. A qualidade foi outra. Eu entendo que a gente consegue fazer muita coisa, e praticamente tudo a gente consegue resolver por aqui. Consegue. Eu sou uma super defensora e mordi minha língua, porque no início da pandemia eu disse assim, oratória não se ensina no online, mas mordi a língua e caí do cavalo, bonito, porque super funciona, super dá. Só que, claro, tem uma qualidade que a gente não tem aqui. Qual é a qualidade que a gente perde aqui? A gente perde o calor do outro, e o calor, assim, o campo energético a gente perde. Eu não consigo, eu tenho aqui uma tela, a gente está tudo em 2D aqui, estamos chapado. Então, claro que a gente perde. É do jogo e vamos tocar o baile, mas saber que no presencial tem vários outros elementos que trazem uma clareza maior. E aí o interessante é isso, é entender que aqui a gente perde, é como se a gente tivesse meio tom pastel. A nossa comunicação no digital está meio tom pastel, e quando a gente voltar para o presencial, volta com as cores vibrantes. O interessante é começar a prestar essa atenção, poxa, e ensaiar na frente do espelho, a gente vai voltar para a vida normal. E aí, às vezes, você encostar na pessoa um pouquinho, encostar no braço, ou chegar um pouquinho mais perto. Imagina 30 pessoas, e aí tem uma coisa que a gente chama de geomarcação, que é se movimentar no palco, e não é necessariamente só no palco, imagina uma sala de reuniões, onde você tem uma mesa, e você tem aqui um espaço que você está falando, entendeu? Você se aproxima das pessoas, e quando você se aproxima das pessoas, você necessariamente chama mais atenção. É uma lei da geografia. A gente influencia, lei da geografia básica, a gente influencia quem a gente está mais perto. Real. Então, imagina todas as circunstâncias onde a gente está mais perto, a gente influencia mais. E no presencial isso funciona. Agora, aqui já fica meio estranho. Eu não consigo. Agora, eu poderia dizer assim, gente, eu vou falar um segredo para vocês, sabe? Fazer uma brincadeira. É óbvio que você dizer assim, o que ela vai falar?
E aí vocês vão até prestar uma atenção maior naquilo que eu estou falando. Na verdade, eu não quero falar nada. Eu só fiz essa graça só para dizer. O Thiago até olhou para mim, viu? Tá vendo como funciona? Muito legal. Então, é isso. Claro, o presencial ele tem tem uma questão diferente. Mas o jogo que a gente está jogando é esse, por enquanto, né? Patrícia. Diga. E com relação a regionalismo, sotaque, assim, que você tem, tipo, que nem você é gaúcha, mas não dá nem para perceber. Sim. Talvez por causa do jornalismo e tudo mais, mas assim, quando que isso é um ruído? Tá, isso é um ruído quando dificulta a compreensão. Então, se você... Porque, assim, antigamente, assim, eu comecei a trabalhar, não sei a idade de vocês, tá? Mas, assim, comecei a trabalhar 25 anos atrás, tem a gente que estava nascendo aqui. Então, eu peguei uma época onde a gente fazia fono para perder sotaque. Eu sou uma pessoa que não tenho tanto problema. Se eu for para Sergipe, em uma semana eu estou falando igual uma pessoa que nasceu lá. Se eu for para Manaus, em uma semana eu estou falando... Eu me aculturo muito fácil. Então, é uma característica minha. Então, eu nem perdi o sotaque porque eu fiz fono. Eu perdi porque simplesmente daqui a pouco eu falo porta, ou eu falo meu. Eu vou falando de acordo com o lugar onde eu estou. Mas a questão do regionalismo, hoje em dia, é uma questão de autenticidade. É uma questão de autenticidade. A gente só tem que cuidar se uma pessoa não está entendendo o que eu estou falando. Imagina um mineirinho comendo aquele finzinho das palavras. É super gostoso de ouvir. Mas se ele estiver falando uma reunião onde faz diferença o entendimento da última sílaba, o que ele vai ter que fazer? Mais exercício de caneta, mais exercício articulatório, e não prestar atenção para ele extirpar dele o sotaque. Hoje em dia a gente não faz mais isso. Não faz mesmo. E, na verdade, é bacana, porque há tempos atrás só existia o coração do mundo, era São Paulo, né? Rio de Janeiro já foi o coração do mundo, tá? São Paulo acha que é o coração do mundo. Então, só funciona quem fala do jeito que fala em São Paulo. Não é mais assim, e a graça é exatamente essa, a questão da diversidade, seja ela dos mais diferentes aspectos, no sotaque também. E eu não identifiquei o seu. Você tem algum sotaque que eu perdi? Aqui é interior do Paraná. Porta, eu morei em Londrina, eu falei porta. Eu falava porta quando eu estava aí. Você é da onde? Maringá, na verdade. Vizinha, então, a gente fala porta. Morei aí, trabalhei na RPC. Trabalhei em Foz do Iguaçu e trabalhei em Londrina. Não, é lindo. É lindo. 6, 10, arroz, é isso. É 12, o carioca fala 12, o gaúcho fala, nem sei como o gaúcho fala. Como é que o gaúcho fala? Isso que eu voltei de férias, domingo, estava lá, falando do jeitinho deles. Então é isso. Pega o seu sotaque, abraça o seu sotaque, ele é você. Michele, ele é você. Só perceba se por algum motivo você fala de forma recorrente e quem conversa com você diz assim, Michele, não entendi. Aí você tenta entender o que ela não entendeu, porque aí você vai conseguir clarear a tua fala. Mas não mexe. Não mexe no seu sotaque, porque ele tem que estar aí, tem uma função. Vamos falar agora sobre conexão? O que é conexão? Para falarmos de conexão, a gente tem que primeiro entender quem é a nossa audiência. E para isso, eu vou mostrar 2 vídeos para vocês. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra me ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar que sou louco por você. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Sem você
toda essa saudade, que você traz felicidade. Eu não vou negar. Gente, temos que saber se falamos para quem gosta de Maria Bethânia ou se falamos para quem gosta de Zezé de Camargo e Luciano. É a mesma música, eu não vou negar que a gente tem que saber quem é a nossa audiência, é a primeira regra de conexão. Se a pessoa gosta de Maria Bethânia, eu não posso tratar como Zezé. Se a pessoa gosta de Zezé, eu não posso tratar como Maria Bethânia. É regra número 1, imaginar como a gente pode se conectar. E aí, tem outros aspectos. O primeiro deles é conhecer o público. Por isso que o Léo também já fez um breve exercício de persona. Poxa, para quem eu vou falar? Quem eu vou falar? É uma pessoa mais pragmática? Ela precisa de números de cara? Então, eu tenho que trazer resultado em número de cara. É uma pessoa que ela consegue ir comigo e eu posso encantar ela um pouco mais e ela não fica ansiosa? O resultado pode ir mais para o final? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar. Para quem eu vou falar? E ajustar o nosso discurso. Esse é o primeiro ponto de conexão. Porque se você errar a mão, a pessoa não conecta com você. E se a gente perder a conexão, a gente perde o entendimento. A gente perde a pessoa no meio do caminho. A autenticidade é o segundo ponto. É ser, de fato, quem a gente é. E aí pode entrar sotaque, cuidando dessa questão da compreensão das pessoas, de fato, qual é o meu jeito? Eu uso alguma roupa especial? Tem um dress code que eu preciso me adaptar? Tem, mas eu posso ser eu mesma dentro da minha fala, do meu gestual, da minha postura, respeitando o ambiente que eu estou? É isso. A autenticidade faz muito parte do jogo. Vulnerabilidade, o que que é? Eu falei da Brené Brown. Brené Brown é uma autora que eu sugiro que vocês deem uma olhada nela. Vou colocar ela aqui no chat. O TED dela é maravilhoso também, né? Acho que é um dos mais assistidos da história do TED. Ela tem 3 TEDs, pelo menos. É muito bacana. E ela tem um documentário no Netflix também. Ah, é muito bom também. É muito legal. Então, e ela lançou um livro recente, então, assim, tudo dela é bacana. Então, vocês podem... Ela tem um podcast, eu sigo ela no Instagram, eu adoro a Brené Brown. Eu acho ela um barataço, assim. E o que que ela fala? Ela fala que quando a gente se conecta, para a gente se conectar, a gente tem que falar, às vezes a gente pode se conectar pela dor. E, às vezes, se tornar vulnerável é um ponto de conexão. Mas o que ela diz? A gente não pode ficar revelando tudo sem filtro. A gente tem que ser muito cirúrgico nisso. Não é ficar falando, fazendo terapia aos 4 ventos. Não. É entender que, às vezes, trazer algum assunto que é delicado para você pode ser interessante. Por exemplo, numa reunião que você está falando, tem um cenário que não é muito positivo. Você pode dizer, olha, realmente, eu não gostaria de trazer isso para vocês, isso me entristece, isso me deixa... A gente fez um super esforço, mas os dados são esses, de fato, eu estou triste aqui. Mas isso é do jogo, a gente tem que olhar para esses números. Você trazer que isso te incomoda e que isso é uma verdade para você, vai fazer com que as pessoas entrem no jogo, e é no jogo para jogar e todo mundo ganhar, entendeu? Não é para você criar um cenário, vou ser vulnerável e vou dar uma engambelada na galera. Não, é para ser real. Dentro dessa realidade você consegue se conectar. Outro ponto, quem gosta, quem tem uma facilidade para fazer graça, use o humor para isso também. O humor é super bacana, ele de fato conecta. Mas aí também vale a pena prestar atenção. Quando você brinca, que tipo de feedback você recebe? Se você recebeu um feedback assim, nossa, Patrícia, como você faz umas piadinhas sem graça, cafona, preconceituosa, aí alerta, porque não é bacana você compartilhar isso. Vale a pena você entender o que está rolando com você, por que que você está fazendo assim, e buscar um jeito, um humor que seja um humor que conecta. E o humor que conecta é quando a gente faz graça da gente mesmo. Sabe? Quando você tira sarro de você mesmo.
Tem um cara que aí eu também vou escrever aqui no chat, o nome dele é Ken Robinson. O TED dele é famosíssimo, um deles também. Ele fala sobre como as escolas matam a criatividade. Ele morreu em agosto do ano passado, mas vale a pena. Ele é um inglês e ele tem um humor muito ácido. E ele se esculhamba o tempo inteiro. Só que o que ele fala? Tem um livro que é muito interessante, que na próxima... Acho que o Léo sugeriu para que vocês comprassem ou que vocês lessem esse aqui. Ele falou? Falou, né? Não? Então, depois eu vou botar aqui. TED Talks, do Chris Anderson. O Chris Anderson é o curador do TED. O que ele fala? E aí, nesse livro, ele traz como várias personalidades desenvolveram a sua oratória ao longo da história. Então, é muito bacana. E numa das partes, ele traz o Ken Robinson, e o Ken Robinson diz uma frase: quando as pessoas riem comigo, é porque estamos juntos. Então, tem que ter uma clareza. Então, a ideia é, se eu conseguir tirar uma graça, fazer as pessoas rirem, a gente suaviza o clima e a gente se conecta. Porque a gente riu junto, a gente está junto nessa história. Então, o humor é muito bacana. O último item que está aqui, mas não necessariamente, não tem uma ordem aqui, é o olho no olho, que a gente até já falou disso. O olho no olho no presencial é real, e o olho no virtual é isso que a gente tem agora. É olhar para o botão e se acostumar com isso e entender que é do jogo. É do jogo e vale a pena exercício. Então, minha sugestão para amanhã é para que vocês, na próxima reunião, façam esse esforço intencional. Olha para a câmera. Vai ficar ruim, vai dar aquela dorzinha de cabeça que eu falei, mas vai fazendo isso até ficar suave. Talvez não fique fácil, mas vai ficar suave. Vai fazer parte do show. E aí, tudo bem. Eu queria saber, vocês, disso que a gente já está chegando no final do nosso encontro de hoje, disso que eu trouxe, que eu pensei em compartilhar com vocês. Vocês têm alguma coisa para trazer, para perguntar, alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Está super ok? Está super resolvido? Diga. Eu queria saber, assim, se existe alguma dica de quando a gente está, sei lá, numa reunião, numa apresentação, a gente conseguir improvisar e estruturar melhor as ideias. Tá. O que eu vou te sugerir? O improviso, eu gosto de um exercício que é muito bacana, eu gosto de brincar de repórter por um dia, tá? Então, Glaucio, você faz essa brincadeira de repórter por um dia, o que você vai fazer? Você vai olhar para uma janela, tipo agora, termina a aula, você tenta fazer isso para ver o que vai dar. E você narra o que você está vendo. Porque o que é o improviso? O improviso é uma prontidão. Você está pronto para tirar alguma coisa da manga, um gato da cartola, não, é um coelho, né? Um coelho da cartola e sair falando. Só que para isso você tem que treinar. Então, o que eu sugiro? E é um exercício que eu sempre dou para as pessoas que me perguntam como é que eu consigo improvisar. Olha, e a primeira vez não estrutura o teu pensamento, tá? Olha para a janela e narra. Eu estou vendo aqui, tem algumas árvores, estão 3 carros passando, uma velocidade que não é... Imagina uma entrada ao vivo de um repórter, do Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil. É isso que você vai fazer, sem estruturar nada. Depois você escuta. E aí você olha para a mesma situação e cria uma sequência lógica. E fala de novo, sem ler. Porque o que você vai fazer? Você vai estruturar, mas você vai falar de forma espontânea. Você vai desenvolver, você vai ganhar uma musculatura de improviso. Porque para a gente improvisar, a primeira coisa, a gente tem que saber muito, de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo. Você tem que saber do que você vai falar. Senão a gente não consegue improvisar. E aí, uma das formas de saber, tipo, essa situação, que é uma situação completamente aleatória, é escrever. E aí você vai perceber a diferença entre... Estou olhando para você enquanto eu estou falando, viu só? Já estou fazendo tudo errado. O que você vai fazer? Que a gente já está em casa aqui agora, né? O que você vai fazer? Você vai pegar e vai comparar a primeira gravação que você fez sem pensar em nada
E a segunda, observa vício de linguagem, observa como foi a tua narrativa, se você conseguiu construir, e aos poucos isso vai entrando no jogo para você. Tenta fazer isso. Tenta fazer isso. E uma coisa que funciona muito para a gente criar uma linearidade no nosso raciocínio é escrever. Escrever mesmo. Não que você vai depois ler o que você escreveu, mas você vai ter... eu começar por isso aí. Não era bem isso que eu queria. Então, você faz isso e aí depois você conta essa história. Escrever é o caminho para a gente acertar as coisas que estão meio enosadas lá dentro da cabeça. Beleza, obrigada. Show! E para a última frase, que faz todo sentido, parece que a gente combinou, Glauci. Parece que a gente combinou para encerrar com esse slide. Quem não planeja o que diz, não diz o que quer. Então, para a gente ter uma comunicação clara, objetiva, a gente sempre tem que pensar qual é a minha intenção nessa história. O que eu quero com isso? Então, pensa no próximo call que você tiver, na próxima reunião que você tiver, qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? E cria um raciocínio lógico em cima disso. Vai fazer toda a diferença. Toda. E aí, agora eu queria só propor, eu tenho um linkzinho aqui, vai ser mais 1 minuto. Está aqui no chat, só entra e me digam o que vocês acharam da aula. 3 respostinhas. Para que eu tenha uma clareza de como foi. Feito? Eu sempre gosto de deixar uma missão de uma aula para outra, exatamente para propor que você continue se exercitando. Então, já sugeri para vocês assistirem, lerem, se debruçarem e observarem a comunicação de um modo geral durante essa semana. Semana que vem a gente vai ter apresentações. Então, quem de fato topar, eu gostaria que todo mundo topasse, mas às vezes tem gente que não quer. Mas o objetivo é fazer uma apresentação, estruturar uma apresentação e aí usar o que o Léo trouxe de estrutura e fazer uma apresentação de 2 minutos. E aí, quando a gente começa, não precisa fazer PPT, é fala, porque aí você vai trazer a narrativa do Léo e eu vou dar feedback em relação à forma e algumas pitadas em relação ao conteúdo. Tá? E se gravem uma história. Pense nessa história e grave essa história. Grava a história da viagem e se grave, porque vocês vão ficar se apropriando da imagem de vocês. É muito legal. Fechado? Show. Gente, super obrigada. Estouramos 4 minutos. Desculpe. Sei que, puxa. Você tem que jantar, né? Cuidar da criançada. Então, super obrigada, foi um grande prazer. Semana que vem tem mais e a gente vai fazer. Pô, que delícia. Semana que vem a gente vai fazer apresentações, vai ser a segunda metade da aula. Vou compartilhar alguns hacks para vocês dar conta de nervosismo e a gente, na primeira parte da aula, a gente vai falar sobre comunicação assertiva, como se posicionar sem atacar, como se colocar de forma gentil, mas se colocar, gente, porque não dá para viver sem falar o que a gente precisa falar, de forma carinhosa. Mas a gente vai falar. Fala, Glaucia. Para a próxima aula, você falou de 2 minutos, mas Isso. para falar sobre o quê? Pode escolher o tema que você quiser, mas uma ideia é você, de repente, trazer algum conteúdo do trabalho. Imagina que você tem que fazer alguma apresentação, alguma reunião, alguma coisa com o cliente. Aproveita esse momento. E assim, se der tudo ruim, deu ruim aqui, tá tudo certo, eu vou dizer, Glaucia, nossa, viajou. Mas beleza,
mas você exercitou. Então, façam alguma coisa que seja diferente mesmo, sabe? E aí o meu olhar vai ser postura, gestual, tom de voz, e aí também como vocês embalaram essa história aí. E eu vou falar e a galera também vai poder dar os seus palpites no chat, entendeu? Então vai ser um olhar 360. Vai ser muito legal. Eu gosto muito disso. E pode ser assim, Patrícia, tanto apresentar, sei lá, um case ou você prefere algum tema de conteúdo mesmo? O que você quiser, Thiago, o que você quiser. Se você quiser aproveitar e fazer alguma coisa do trabalho, aquilo que eu falei, assim, mas olha, se quiser falar de uma unha encravada que você viveu, que foi terrível, e é esse o assunto que você quer trazer, a gente vai ouvir com carinho. Então, assim, aproveite, faça o seu show. Claro que o Shigio aqui está dando as estrelinhas dele para quem falar de trabalho. Eu dou minhas estrelinhas para quem fizer as minhas coisas, aí o Shigio dá as estrelinhas dele, né? Então, beleza. E uma coisa que eu gostaria, Shigio, você consegue alinhar com eles um dia antes para ver quantas pessoas de fato vão topar apresentar? Porque eu vou ajustar a primeira metade da aula em função dessa segunda de apresentações. Tá, vamos fazer o seguinte. Como eu tenho só a lista do mailing, compartilha aqui no grupo, aqui no bate-papo, o e-mail de vocês, que aí a gente cria uma lista, manda um e-mail para todo mundo e a gente organiza e solta junto. Fica até mais fácil. E aí quem chegar, enfim, entrar só na segunda aula, né, vai só acompanhar e para dar feedback. Na prática, a gente organiza isso aqui entre a gente. Ótimo. Oh, porque aí fica melhor, eu não tenho... a gente entra certeiro. A gente entra certeiro. Ah, que bacana, agora que eu vi o Thiago foi aluno da Conquer. Valeu, Thiago. Muito show. Que legal. Meio mundo fez o curso da Conquer, né? Isso é bom. Cara, é bom, porque é a habilidade que tá caindo na roda. Todo mundo vai ficar melhor. Eu acho que, assim, para quem é mais tímido, acho que tem algum problema assim mais para falar, talvez acho que no modelo hoje remoto, acho que ajuda até um pouquinho mais, não sei, minha percepção. Eu acho que quando você está em público, me parece que é um pouco mais, dá um pouco mais de receio ali, né? Que as pessoas estão te olhando ali, você tá, né? Tem toda essa parte Tem de visual, tudo, né? Shigio. Você sabe que tem gente que diz assim, eu não consigo, esse monte de carinha me olhando, eu tô morrendo de medo. Então, tem de tudo. Tem gente que prefere presencial e tem gente que prefere virtual. É muito maluco. É muito maluco. O bacana é a gente conseguir se desenvolver de tudo, porque a gente sai dando balãozinho e marca gol de todo jeito. A graça é essa, né? Quando precisar, a gente resolve. Gente, show de bola. Super obrigada, viu? Até breve. Fernanda, que bom te conhecer. Muito bom, muito bom. Muito bem. Estava escondida. Tá justíssimo. Bem tranquilo. Gente, beijo. Super obrigada. Boa noite. Até. Tchau, Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, Shigio. Obrigada. Tchau, obrigado.